Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, estou fazendo um flashback da minha vida, já fizemos algumas contas. Revelações. Não só de amor e fé, mas da vida, Da né? vida É. e do espaço-tempo. Estou aqui com o Felipe Azevedo e doutora Sumaia, um casal querido. Felipe, me conhecemos no colégio, né, Felipe? Isso. Quantos anos? Diga, você já fez tanta conta? Eu nunca fui bom de matemática no colégio, não, por isso que eu sou da área de saúde. Mas vou ter na calculadora aqui, faz 36 anos que a gente se conhece. Só. Apenas. Pleníssimos. E aí eu tive o prazer, né, de conhecer Felipe, depois a doutora Sumaia, e eles têm uma história incrível que a gente vai falar daqui a pouco, né? Agora a gente vai falar da vida. Me diga uma coisa, Felipe, estudamos no Damas, Felipe perturbava bastante. Pouquinho, mano. Eu também não. Mas onde foi que vocês se conheceram? Os dois são da área de saúde, e onde foi? Foi na faculdade? Na verdade, a gente se conheceu por amigos em comum. É. Então a gente se conheceu, demorou um ano ainda, né? E depois aí começamos a namorar há 31 anos. Vai fazer 31, a gente tava fazendo né? conta, 31 anos também. Porque a gente começou, né? Eu não tenho problema nenhum com a minha idade, né? Não. Either do I. Eu fiz 51 já. E a gente, Eu né, fiz 50. começou com 20 anos, né? Tá vendo? Ela Eu sou mais novinha. ela Vou é mais fazer nova. 49. Vou fazer Ela é mais 50 nova. ainda. Não Isso aí. cheguei lá. Vou 50 já já. E aí, esse ano, a gente fez bodas de prata, né? Que 25 lindo. anos de casados. E são duas meninas, né? que Duas vocês- São duas Duas princesas. moças maravilhosas. Duas Uma tá seguindo já o caminho da mãe, né? Tá no 4º ano de medicina, tá? Mariana. Indo pro 5º. E Mariana, Maroca. E Clarinha tá no ensino médio ainda. O nosso antigo científico, né? Científico, minha gente. É. Alguém sabe o que é científico? Alguém deve No se lembrar Instagram, dessa alguém sabe o que é palavra. científico? Isso é conversa pra quem já tem 50 anos. Faz Aí o parte. ensino Faz médio, parte. ela Vou botar a também legenda. quer fazer medicina, né? Então, vamos Também? lá. E estuda, né? Maria Clara. Clarinha quer fazer medicina também, mas tá no ensino médio ainda. Mas desde pequena, as duas cresceram nesse meio, né? Sim. De família. Eu acho que família de médico, ou você em algum momento se interessa, ou você detesta. Não tem muito meio termo. Né? Porque assim, você vê aquele dia a dia, ou você se vê naquilo, Sim, se envolve, e você né? se envolve, acha interessante, ou você diz assim, não, Deus me livre. Não tem muito meio termo. Mas tem alguém na sua família que era médico? A família inteira. Toda. Meu Felipe Meu pai também? é médico. Meu pai dela, é né? médico, tios são médicos, primos. primos são médicos, enfim. Do meu É lado família de tem os médico. tios, primos. É quase família indiana. Tem a, Ah, né? Sim, a casta A dos casta, médicos. Eu a casta escapei, dos né? Eu médicos. fiz odonto, Sim. né? Mas que era de também- Mas saúde continuei na área de saúde. A saúde É. começa pela boca, né? Pela E digestão. então, Aí já é outro Exatamente. podcast que ele vai dizer É. como mastigar. Inclusive na face, né, doutora? Sim, sim, sim. Porque quando tem a dentição perfeita, direitinho, influencia. É, tudo na vida é um equilíbrio, né? Tudo é um combo. Essa mulher é Então- cheia de chave, ela já deu umas duas hoje, É. né? A primeira, depois ela vai dizer. Agora tudo na vida é um equilíbrio, é É, verdade. tudo na vida é um equilíbrio. Mas falando em equilíbrio, vocês sempre trabalharam muito, né? Quem trabalha na área de saúde, não que as outras áreas não, mas Sim. é um time bem puxado, não é Sim, isso? sim, sim. isso. E vocês, além das viagens, ter filhos, ter uma vida profissional que não permitia um convívio, ou estou enganada? Um convívio assim de vocês desfrutarem mais da companhia um do outro. A gente desfruta muito. Muito. Né? Sempre. Sempre. Assim, a gente, na verdade, né, os amigos mais próximos, os parentes e tal, sempre disse que esses meninos não têm muito juízo. Né? A gente, ele nunca foi Olha uma coisa, que tem, naquela viu? coisa muito convencional, né? Assim, de fazer aquela coisa regradinha com todos os horários. E Quando dia você marcado pra tem- sair. Não, Todo quê? dia é um Todo dia. dia. Todo dia é dia. todo dia é sexta. Sextou toda hora. Ah, eu tô com vontade, hoje é segunda-feira. Ai, vamos tomar um vinho, vamos comer uma coisa gostosa, Por que vamos não? namorar. Não tem dia. Por que não, né? Por que não? Verdade. Não tem dia. E assim, as filhas conviveram com isso a vida inteira. E né? já se acostumaram Já se e acostumaram. seguem o mesmo Essa padrão. vibe. Não tem É. rotina. Lá em casa a rotina é não ter rotina nenhuma. De horário para nada. Claro, hoje elas têm Sim. horários para a escola, nós temos horário Não, de os trabalho. horários para o trabalho, Lógico. obviamente. Mas, assim,
É totalmente normal. Na terça-feira ela só liga. Vocês estão aonde? 10h30 da noite, não tem ninguém em casa. A gente saiu. Mas a gente saiu, tá certo. Saiu. Mas assim, a gente sempre teve isso, assim, de ter tempo. Desde que vocês começaram a namorar, vocês já criaram esse perfil de vida? Sim. De estilo de vida? Sim. Talvez isso seja uma das fórmulas do sucesso do relacionamento de vocês? Bom, acho que cada um tem uma forma, né, amor? Eu acho que sempre isso, sempre não deixar cair na mesmice, né? Sempre ter coisas novas para fazer. Gostar muito da companhia um do outro, que eu acho que isso é fundamental, né? Se você não gosta da companhia, vai dar errado, né? Então... Na pandemia foi muito isso, né? Assim, sim. Fale mais sobre isso. Tivemos vários casais de amigos que se separaram na pandemia. Foi. Muitos divórcios, né? Porque, assim, não se suportavam, digamos assim. Era uma vida social que existia, essa vida foi retirada. Ou do trabalho, né? Intenso. E as pessoas tinham que conviver, né? E a gente... de boa, não sei se é porque a gente se gosta muito da companhia, né? Então a gente sempre tem, claro... Quem lê o livro vai ver como a gente se gosta. Vamos chegar no livro. A gente tinha sempre essa questão de... A gente sempre gostou de viajar a vida inteira. A gente gostou de viajar. Viaja é o nosso hobby. Tem gente que tem hobby de esportes, tem gente que tem hobby, sei lá, de ter carros, de... sei lá. Nosso hobby é viajar. Então a gente está quase, como o povo diz, um viajante profissional. Adoro. E aí, várias vezes a gente viajou sozinhos. Várias vezes. 20 dias de viagem sozinho, eu e ela. 15 dias. Eu lembro que quando a gente casou, a mãe de uma amiga... Essa é péssima. Péssima não, é ótima. Não, é porque o comentário dela foi infeliz. Não, a mãe de uma amiga. E fez assim... Porque na época eu fazia residência de clínica médica, porque eu fiz clínica antes de fazer dermato. E eu juntei todo o meu dinheiro, que era na época, para fazer a lua de mel. Porque o acordo era, meu pai dava festa... Meu pai deu a festa e um apartamento, que era o que a gente já tinha. Aí Felipe reformou o apartamento inteiro e a lua de mel era comigo. E a gente resolveu passar 28 dias na Europa, viajando, né? Ele nunca tinha ido. Eu tinha ido uma vez com 14 anos, enfim. Então, foi 28 dias, claro, sem muito glamour, porque não permitia, né? Mas... E aí, conversando com essa mãe da amiga, num casamento, uma semana antes de eu casar. Aí ela virou pra mim e fez assim... Vai ser a prova de fogo. Aí eu disse, como? Aí ela fez assim, você já pensou passar 28 dias só você e ele? Aí eu... Mas é assim que deveria ser, amiga. Que a ideia era essa, né? A ideia do casamento Por isso que ela é uma pessoa assim, que realmente, né? A vida amorosa dela é um desastre. Meu Deus, a senhora só assistiu esse YouTube, essa entrevista. Eu disse, muito bem, a gente passou na prova de fogo. Continua, né? Passando várias provas de fogo. Tanto que teve, assim, alguns anos, né? Que, assim, um monte de gente começou a dizer, eu quero viajar com vocês. Sim, eu vi, tinha uma história dessa. Aí a gente tinha grupos, assim, teve esses 4 últimas viagens, 3 últimas, né, mais ou menos, eram viagens grandes com, assim, 80 pessoas, 70 pessoas. Surgiu essa vocação de guiar assim, grupos? A gente tem, né, uma grande amiga que tem agência de viagem, né? Ou é Ataque Turismo, é assim que viaja melhor que viaja entre amigos. Ataque Turismo. E tem Nena, né? Que é minha prima, também tem uma agência de viagem, né? A Aerotour. E surgiu essa história de a gente fazer uma viagem com os grandes amigos. Só que os grandes amigos têm outros grandes amigos. E aí o negócio foi crescendo. Aí a gente fez... Mas é muito bom. 3 cruzeiros juntos. Que maravilha. No primeiro foram 70, quase 80 pessoas. Primeiro foi os 15 anos de Maroca. Não, foi um antes. Foi um antes, verdade. Aí depois teve os 15 anos da minha mais velha, que ela trocou a festa, que foi a melhor opção da vida. Por uma viagem. E a gente passou o mês inteiro viajando com ela, antes de embarcar no cruzeiro, com todo mundo. E a gente fez a festa dentro do navio. Eu acho que eu vi isso. Foi muito bacana. Na Grécia. Na Grécia. Aí passou-se um hiato, e aí o ano passado, né? Aí teve os 15 anos da mais nova, que ela quis fazer igual.
Aí a gente juntou mais 12 debutantes e lançou um cruzeiro aí junto com Cíntia para essa turma. E aí foi quase 100 pessoas, né? Foram pra... Aí esse foi Mediterrâneo. Aí foi assim. Só que assim, nessas outras viagens, aí tinha aquelas viagens, vai mais com 3 casais, mais 4 casais. Aí tinha uma hora que eu fazia assim, eu tô tão cansado, bora viajar só a gente. Vai descansar. Porque assim, quando você viaja com todo mundo, você meio que tem que, assim, que você dividir muita coisa, né? Tem que entrar no ritmo do grupo. E horário, exatamente. e tem gente que tá de mau humor. Aí tem gente que se der uma coisa errada na viagem, aí perde o dia. E, bicho, pra mim, quando dá errado, eu acho ótimo. Deu errado. Deu errado. É porque vai vir outra coisa melhor. Tem história pra contar. Não, Né? viajando tem que ter história, senão não viaja. Então assim, os perrengues existem. Né? Perrengue chique. Perrengue chique. Perrengue chique. Perder mala, atrasar passagem, perder passagem, por aí vai. Tem de tudo. Assalto. Conta uma história. Uma boa, vai, Sumaia. A gente perdeu Perderam o quê? o voo em Londres, Eu gosto porque virou o horário de verão e a gente não sabia. E ridiculamente a gente no caminho pro aeroporto, aí eu olhava para os relógios no meio da rua e falei, esses relógios estão errados. Olha só, todos os relógios. Ei, e os relógios ingleses, né? Que é britânico. Eles estão errados. Eu, brasileira, estou certa. Sim, horário estranho é esse? E Felipe também acho. Lógico, amor, você tá sempre certa. E quando chegamos lá, aí ela riu, né? Falei assim, não, isso não se preocupe, isso acontece muito. Porque no dia que virou horário de verão, então você tá viajando, você tá noutra... Né? Eu já confundi horário, tipo 16 horas com 6 horas. Sim, a gente ficou também, perdeu o voo em Miami. Na casa de uns amigos. Um jantar, um almoço maravilhoso. Juizé. Lá com o Juizé. Beijos. E aí a gente um almoço maravilhoso na casa deles lá e tal. E aí, pronto, aí acabou o almoço. Não, vamos subir, gente. A gente tem 3 horas ainda pra ir pro aeroporto, embarcar, não sei o que. A gente tava com as meninas, inclusive, nessa viagem, as meninas eram pequenas. E aí, quando a gente chegou, que eu ando com tudo impresso, com as coisas... Toda organizada. A parte burocrática é com ele, Quem é o organizado? Pra imprimir é ele. Quem organiza a viagem? Vocês organizam juntos? Sempre. Juntos, sempre. Aí a gente eu peguei assim, fiz... Putz, olha, perdeu o voo. Como assim? Como assim? Eu disse, o voo sai faz 2 horas. O voo era de manhã. Foi uma loucura, né? Mas aí a gente conseguiu embarcar. Aí eu liguei chegamos no aeroporto e é melhor não mentir para americano, né? Você mentir, então, eles cobrem. Assim, por que vocês perderam o voo? Eu disse, porque a gente confundiu o horário, PM com AM, né? Não prestou atenção. E aí ele olhou assim, meio que como assim, né? Não acredito que eles estão me dizendo isso. Eu olhava para as pessoas e dizia, faz cara de abandonado, faz cara de abandonado. Triste. Cara de triste. Aí no fim deu certo. Deu certo. Aí ele botou um voo 2 horas depois. Tem vários voos naquela época, né? O bom é levar com bom humor, né? O melhor é levar com bom humor. Eu vou me estressar. Mas tem gente que não sabe levar assim. Não. Estraga a viagem toda. Exatamente. Passa a viagem falando... Não, jamais. Não. Viajando, eu vou passar... Mas é esse, eu acho que é o desafio de você viajar em grupo. Já aconteceu com ela, já aconteceu comigo, de a mala não chegar. Disse, filha, compra uma roupa. Compra a roupa. E vamos embora, não vai porque perder. Tinha que renovar o guarda-roupa, meu amor. Depois essa mala é cheia. Não vou vender, não vou perder minha viagem. Com cartão de crédito, tá tudo certo. Não, mas não tem... A gente não se estressa muito com isso, não. Aliás, se estressa muito com pouca coisa. Graças a Deus. E me diz uma coisa, e tem um bloco, né? Eu disse que ia perguntar desse bloco. De onde surgiu esse bloco? Não. Numa farra da praia. Numa farra na praia. Sim. É porque é o seguinte, a gente tem. Como é o nome do bloco? Adoro. E aí, Eu vi um guardador de carro. Com a camisa do bloco. A coisa lastrou. Alguém não, a gente tava. Mas isso é massa, né? Tava lá, Felipe, assim, a cara de... É isso. Adoro. A gente foi pra... A gente tem casa lá em Muro Alto, no condomínio. No Nui. E aí tem um grupo grande de amigos, né? Um grupo incrível. E a gente tava na praia e era aquela história 6 anos atrás. 5 anos atrás. Antes da pandemia. Eu acho que o primeiro Adoro foi 2019. 2019.
Foi um ano Teve antes. 2019. Teve 2019, teve 2020, porque o carnaval tava liberado. Foi, no carnaval foi Não liberado. teve 21 Fechou nem tudo em 22. março. Foi. Aí teve 23, 24. Foi. 23, 24. Foi a quinta edição esse ano. De ter a festa, né? Porque teve o Adorinho, né? Teve o Adorinho na pandemia. O povo disse, não, a gente tem que botar o estandarte. E a gente tava na praia brincando com essa história de prévia, né? Sim. E assim, eu brinquei carnaval a minha vida inteira. Aliás, eu nasci no domingo de carnaval, né? Então, assim, não precisa dizer porque é que eu gosto tanto. E a gente, na praia, esse negócio. E você vai ficando mais velho, você vai ficando chato, né? Não me chama pra qualquer coisa que eu não vou. Não vou. Né? Negócio para tomar sol, cerveja quente, banho numa mangueira. Não vou mais. Não já vou. fiz isso. Sim. Já tive casa em Olinda naquele negócio de carnaval. Já experienciei tudo. Não faço mais não. Aí os meninos dizem, não, vamos pro bloco. Se for nada, um bloco desse, um calor, cerveja quente, vou não. Aí vai fazer, tu é muito chato. Se tu tivesse um bloco, ia ser como? Aí eu disse, eu disse, primeiro que meu bloco não... Eu disse, meu bloco não ia ter cerveja, meu bloco ia ter espumante. Né? Já tinha uma aí coisa. Brincava, adoro. Aí eu disse: olha, um negócio bem, né? Com poucas pessoas, organizado, com serviço e tal. E o povo começou a tirar onda, né? Fazer se tu vai querer bem um cachecol. Disse, podia até ser, né? Climatizado. E aí começou. E 20 dias depois. Aí uns amigos disseram assim: vamos fazer o Adoro, vamos fazer o Adoro, vamos fazer o Adoro. 20 dias depois saiu o primeiro Adoro lá em Muro Alto. Lá meio que num improviso, mas Isso. muito bacana, sei lá, 150 pessoas, eu acho. Petit comitê, Petit 100 e poucas comitê. pessoas. E os vizinhos, né? Meus vizinhos queridos lá do NUI. E os amigos daqui de Recife, então muita gente foi. E achava que aquilo ia ser só aquilo. Só aquela farrinha. Aí quando Isso. foi no outro ano, já começou desde setembro. Já tava Olha, vendendo ingresso. vai ter o bloco, né? Eu disse, minha gente, não, vai ter que ter o bloco. Aí começou. Aí começou Aí a teve o crescer, 2, né? aí o 3 foi o Adorinho da pandemia. Foi. Aí o 4 já foi um evento bem maior, assim, com organização, até porque meu genro, né, o namorado da mais velha, Henrique, ele é produtor de eventos, de show e tal. A coisa já Também. tá ficando profissional. E É. é DJ também, profissional. Pronto. Que ele tá, segundo ele, dando uma pausa na carreira porque ele tem que se formar. E aí, o negócio ficou grande, né? E assim, com um palco, uma produção e não sei o quê. Aí eu disse, calma, Rick. Não, Felipão, tem que fazer. Eu disse, tá bom. Aí esse ano o negócio ficou grande para dentro do condomínio. Porque era dentro do condomínio. E o povo do E condomínio aí- amando, né? O quê? povo adorando, Quando era lá, né? Quando era lá. Aí quando saiu, posteou. Disse, vai tirar o bloco da gente. Eu disse, minha O gente, bloco é da gente. eu não posso botar 800 pessoas dentro desse condomínio e me responsabilizar por essa Sim, quantidade porque de vem gente, pessoas. Isso. E Não bebem posso, tudo. não posso. Assim, É questão de segurança. O bom de condomínio é que a gente deixa as casas abertas. Sim. E todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, imagine, sei lá, vindo pessoas de fora, de repente acontecer Tudo é alguma possível. coisa e a gente se responsabilizar por isso, né? Então, É. Aí a gente teve que tirar do NUI, e aí esse ano foi o primeiro ano que foi fora, foi ali no Vila Polinésia, Sim. aquele espaço bem bacana, porque o Polinésia nos convidou, né? Eu recebi um convite do pessoal do Polinésia, não do condomínio, mas Sim. do grupo do hotel. Sim. Só, olha, a gente conhece o bloco e a gente queria fazer uma parceria, uma coisa bacana. né? Eu disse, tá bom. Aí a gente fez lá naquele gramado uma estrutura mega. Ficou Mega. muito bom. O pessoal Ficou chamava do Petit Cavalheira. Era. Né? Porque tinha Desculpa. os camarotes, um era do Bejupirá e o outro do Toscana. Sou. Só. Desculpe. E tinha toda uma estrutura de praça de Ficou bem alimentação, bonito, ficou bem banheiros. Aí esse ano foi André Rio, que cantou Patusco, Serginho Z, que canta os axé das antigas, Henrique tocou, foi um sucesso de novo. E aí o negócio cresceu, né, amiga? Imagine ano que vem. Eu tô tão cansado. Já está pensando. Já está vendendo ingressos. O povo tá atrás, né? Querendo. Olha, a gente vai fazer isso. Calma. Vem primeiro o livro. É uma coisa por vez, né? Uma coisa por de vez. cada Porque senão a gente atropela 1000 coisas. Porque assim, a gente faz tudo isso e não deixa de fazer as coisas, né? Porque Do eu dia não a vivo dia. disso. Deixa de trabalhar. Sim, lógico. não deixa Eu não, de... né? Mas a questão é que as pessoas já se apropriam do bloco. Sim. É. Né? Você pode não querer, mas o pessoal gostou Não, de e fazer. João lá do
menina do Beijupirá e Manuelzinho do Toscana, estamos junto ano que vem, Filipão. Aí eu disse, meu filho, não estamos, né? Daqui a pouco vai ter um boneco. Já tem um totem, né? Vai Tem ter um boneco. totem. Aquela foto lá, Sim. que aquilo é uma Adoro. foto minha, Sim. que eu não sabia. A primeira camisa eu não sabia de nada do bloco. Os meninos fizeram um bloco Foi. sem eu saber. Eu soube do bloco uma semana antes do bloco. Que massa. Fizeram, pediram uma foto minha, que fosse uma foto emblemática, descontraída, não sei isso. o quê. É. E aquela foto era uma foto minha antiga, aquela foto, tem muitos anos, 10 anos aquela foto, Ou mais. em Paris. E eu brindando e tal, aí botaram eu brindando, porque tinha que ter a questão do espumante, do Sim. champanhe, e tinha a torre atrás piscando. Aí teve um ano que fizeram a minha camisa customizada, que a torre piscava todinha. Ai, meu Deus. já Mas você fizeram tem de essas tudo. camisas guardadas? Isso, tem. Ah, sim, por favor. Temos. Isso é E relíquia. fizeram assim, um Aue, né? Foi. Com o bloco. Mas assim, eu adoro, né? Literalmente. E as Porque- pessoas também. E é uma festa muito linda no sentido de que é família. Sim. Então vão. Por exemplo, esse ano foi um diferencial. A gente fez um espaço 60 a mais. Que era um espaço tipo um camarote com cadeiras confortáveis para a galera da melhor idade conseguir ver o show. E Sem precisar quando ficar em cansar, sentar, Sentar, descansar tem uma um aguinha, pouquinho. tem um E era banheiro. próximo do banheiro. E tinha área, claro, com mobilidade que a gente teve que ter e tal. Então foi muito bacana. E tem uma festa que vai. Minha mãe vai fazer 90 anos. Né? Vai. Vai, Meus sogros não agora. têm 80 anos. Se eu disser a idade da minha sogra, eu tô lascado. Nunca mais ela Nunca fala mais com ela você. fala, mas ela, né? Minha mãe. Ela vai e as mães dos amigos vão. Isso é lindo, né? Vão as crianças fantasiadas. Então, assim, é uma festa da família. Por isso que, assim, as pessoas gostam muito de ir pro bloco, né? Disse, gente, é uma festa massa. Eu encontro todo mundo que Recife, né? É. Não sei se vocês sabem, Recife, gente, tem 200 habitantes. O resto é estatística, É verdade. né? Todo mundo conhece todo mundo. E sabe da fim. vida de todo mundo. Oh. Eu Não fale nenhuma mentira aqui, não, que o povo vai chegar pra você só na faço live, vai dizer, é perguntas. mentira de Eu só Felipe. faço perguntas. É mentira de suma esse Até negócio. o menino riu lá atrás. Opa! É porque as pessoas, né? Todo mundo se conhece, é uma vila. É. E aí você vai na festa, que tem, sei lá, 800 pessoas, você conhece 500 que tá na verdade. festa. Né? E se você não conhece, você vai descobrir que conhece. E no fim, de repente, é seu parente. Eu disse isso, de repente é seu primo. É É seu primo. Oxi, não sabia que tu era meu primo, menino. E minha mãe foi casada, minha tia. Ai, meu Deus. Então é muito bacana. Mas veja, né? Vai Então, ter 2025. 2025, Vai ter. adoro o ano 6. Vai ser linda, como sempre. E com boneco, eu tô sentindo que vai ter um boneco de Olinda. É. Mas vamos lá. E como foi que surgiu esse belíssimo livro? Enquanto eu conheço a história, mas eu queria que vocês contassem. Por que eu perguntei, né? Se vocês tinham tempo de qualidade nessa vida corrida de vocês, de trabalho, de filho. A gente sabe como é puxado. E quando aconteceu o fato, isso foi em... Isso foi em 2013. 13. A gente tá aí com 11 anos do Vai fazer ocorrido. 11 É. anos do ocorrido. Parece que foi ontem Verdade. que eu acompanhei. E o quanto isso mexeu já nesse relacionamento tão valoroso que vocês têm. Porque eu achei muito bonito, vou pedir para vocês falem, né, que o que vocês têm de amizade, de convívio, que eu acho que é o que está faltando nos relacionamentos, é essa amizade, esse bem-querer de conviver, de estar junto. Então vocês já têm isso. E então me conta, assim, para quem não sabe, o que aconteceu, o que fez vocês escreverem este belíssimo livro? É a doutora, a protagonista da história. Conte-me, doutora. Conte-nos, doutora Sumaia. O que aconteceu é que, assim, como você vê, né? A vida era normal, né? A gente trabalhava, enfim. E um belo dia eu me acordei, fui para a academia para fazer ginástica, para ter saúde com personal em casa, porque eu fazia na academia do prédio. E nesse dia, quando cheguei, a gente ia fazer exercício funcional, que era um exercício muito básico e simples. Se colocou um cone de um lado e um cone do outro, e de repente eu tropecei nesse exercício e eu caí. E foi uma queda muito feia. Então eu bati com a cabeça na parede, escorreguei e bati novamente a cabeça no chão. Perdi a consciência na hora. E a vida mudou Eu imagino em esse um professor. segundo. E esse professor enlouqueceu.
Enlouqueceu. Né? Mas foi o nosso anjo. Foi nosso anjo quem me convenceu, inclusive, a ir para o hospital, porque... Você não desmaiou na hora? Desmaiei, porém depois a consciência voltou. E aí eu lembro que ele falava assim, Su, minha linda, você caiu, bateu com a cabeça, vamos pro hospital. E eu fazia, calma, Diogo, eu caí. Muitas vezes na vida a gente cai, né? Então assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fui para uma emergência, a não ser do outro lado, atendendo, né? Então assim, nunca levei minhas filhas para emergência, porque família de médico, tudo se resolve em casa. Sim. Se você tem alguma dúvida, você liga ou pro primo, ou pro irmão, ou pro parente, ou pro amigo, e ali se resolve. Então eu achava assim uma bobagem ir para emergência. Mas ele viu a queda, né? E realmente foi uma queda muito esquisita, digamos assim. É como se fosse um empurrão realmente, mas não tinha ninguém, enfim. E aí ele me convenceu aí, e aí a vida mudou totalmente em um segundo. Por isso que eu digo que você não sabe, não é o dia de amanhã, você não sabe o dia de hoje, os momentos seguintes. Então... E aí fomos para o hospital, e aí tudo isso é relatado no livro, e eu entrei em coma, e a lesão era gravíssima, e assim, era morre, não morre, né? Foram assim, ela está vivendo um tsunami, foi uma lesão, para que as pessoas entendam, eu tive um hematoma de um lado da cabeça, e eu tive um contragolpe do outro lado da cabeça. Foi mais ou menos a mesma coisa que Michael Schumacher. Então, isso é mais fácil de entender. Sim. Então, A gravidade. A gravidade. Ele tá vivo? Tá, mas assim... Que eu saiba, vegetando. E foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Eu caí 5 de novembro, ele 5 de dezembro. Mas foi assim, não me lembro. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Por isso que as pessoas associaram muito na época, isso. Né? E assim, eu tinha basicamente 3 caminhos, né? Ou eu morria, ou eu ficava muito sequelada, ou um milagre. E aí, no final das contas, eu acho que Deus optou pelo milagre. Então, assim, foi uma história muito bonita, de fé, de amizade, de amor, de revelações, porque eu tive um EQM, que é a experiência quase morte, está relatada no livro. Não pode contar. Não. Não pode dar tanto spoiler. Quantos dias assim, né? Quanto tempo de coma? Uns 17 dias. 17 dias. Foi o tempo que eu comecei a voltar. E... Felipe enlouquecido. As meninas... Veja, as meninas, é isso que eu estou dizendo. As meninas, toda vez perguntam, né? Na época, a Mari tinha 10 anos e Clarinha tinha 5. Então eram muito pequenas. Na época, uma tem 20, 21 vai fazer, outra 16. E aí, na época, foi muito difícil, porque, assim, eu não podia, quer dizer, não é que eu não podia, eu não queria expor toda essa situação para elas, então elas não tinham muita noção do que estava acontecendo, né? E a gente teve um aparato gigantesco de amigos, de família, de primos que acolheram assim, porque eu praticamente me mudei para o hospital. E eu sou filha única, então minha mãe se mudou para o hospital. Minha sogra literalmente se mudou, porque lá na época ela ficou no Santa Joana, e lá no Santa Joana ele tem uma parte que é de tipo uma pousadinha dentro do hospital. Que é exatamente para acompanhantes, pacientes às vezes têm tratamentos longos e tal. E minha sogra alugou esse apartamento os quase 30 dias que Sumaya ficou no hospital. Desde o dia que entrou até o dia que saiu. Então, ela estava lá todo dia, eu ia todo dia, mas assim, eu voltava para casa todo dia, porque eu combinei... E ainda tinha as meninas, com as meninas. Eu combinei com as meninas essa questão de que assim, não, elas não vão precisar já não estar com a mãe, né? Sim, não vai ficar, não vai ficar sem o pai. Elas sabiam que a mãe tinha caído, que a mãe estava no hospital e que a mãe estava dormindo para se recuperar, né? E assim, elas também não podiam ver mamãe, porque imagine, as pessoas que iam me ver não me reconheciam. Tal foi... Elas nunca foram, elas só foram no hospital para levar a Sumaya para casa. Mas elas não, eu não permiti, assim, era uma imagem muito dura, né? Porque assim, quando Sumaya fez a cirurgia, foi no dia que chegou na emergência, a médica
né, me chamou e disse, olha, depois da tomografia, disse, olha, é gravíssimo. Ela vai ter que subir agora para neurocirurgia, porque senão agora com ela, na minha frente. Ela vai morrer aqui na sua frente. E aí eu disse, faça o que tem que fazer. Aí a médica primeiro chegou para falar comigo da equipe. E eu disse, olha, Felipe, é muito grave, me conta o que aconteceu. Ela estava agitada. Se aconteceu isso, foi uma queda, não sei o que. Ela fez, não, mas pode uma queda da própria altura causar esse estrago que eu estou vendo aqui. Ela não foi agredida. Eu disse, não, claro que ela não foi agredida. Aí é a história que você falou do personal. Esse coitado, meu amigo, meu irmão, Diogo Andrade, vai estar no lançamento do livro. Ah, quero conhecê-lo. Ele sofreu muita retaliação. Eu imagino, pro profissional, dizendo como é que ele deixa acontecer isso. Foi negligência, tudo, né? As coisas mais malucas. Não, eu soube até que eu estava fazendo exercício de cabeça para baixo. Abdominal de cabeça para baixo. Eu disse, como? Caiu na esteira. E era mais maluquice do mundo. E eu nem me importava com isso, porque assim, eu não tinha tempo para estar desmentindo ninguém. O meu foco era aqui. Eu tenho que ficar com ela e tenho que ver o que é que vai acontecer. E aí eu sei que lá no hospital, ela falou comigo rapidamente, disse, eu vou subir, eu vou para cirurgia, ela vai sair em coma e eu não tenho mais o que lhe dizer. A história é essa. Né? E a médica rochedo, viu? Aí eu disse, sim, mas... Né? E aí ela fez, e aí eu não tenho o que lhe dizer. Você não pode dar falsas esperanças, porque o risco era o que ela podia fazer naquele momento. Quando descer da cirurgia, eu converso com você. Porque, ou seja, eu abri, já vi o que tinha que fazer, parará. E a cirurgia demorou horas e horas. E aí ela desceu para falar comigo e meu sogro, porque meus sogros moram em Caruaru. Então, não deu tempo deles chegarem antes de Sumar ir pro bloco. Então, né, minha sogra estava destruída, porque ela não viu a filha. Né, e não sabia se voltaria a ver, né, desse jeito, porque os prognósticos eram péssimos. Sim, as possíveis sequelas, né? Olha, ela pode falecer, ela pode ter que abrir a cabeça de novo para poder aspirar o coágulo, e se a gente aspirar, a gente não aspira só sangue, a gente já aspira massa encefálica junto, e eu posso lhe devolver um vegetal. Pro resto da vida. E eram essas as perspectivas. E o que é que você faz? Meu filho tem que fazer muito bloco de carnaval. O que é que você faz? Você reza, né? A gente reza, né? A gente reza. E foi muita oração. Muita. Nossa, muita foi oração. Muito lindo. Eu tive missa em Roma, missa em Santuário Mariano. Muro das Lamentações. Muro das Lamentações, pacientes levaram meu nome. Pacientes espíritas. Disse, doutora, a senhora estava em todos os centros espíritas. Meus pacientes da Igreja Batista Episcopal era corrente de orações. Assim, eu nunca imaginei que tanta gente ia se comover, né? E foi muito bonito isso, né? Então... Não, e tem uma frase, né, que está no livro, né? Que é assim, tanta oração faz barulho, né? E o barulho acorda as pessoas. E acordou. E acordou. E aí foi todo esse... O que está no livro de mais bonito... Tirando a experiência do EQM dela. Você lê. Que é muito linda. Recebendo de primeira mão, não teve nem lançamento ainda, não teve lançamento. Aí, Aninha. Ai, que lindo. E a capa tá linda. E aí, foi essa corrente de oração, essa, assim... É quando você, hoje, eu digo a todo mundo, né? Eu vou morrer e eu não consigo agradecer a quantidade de pessoas... que rezaram. Não, que rezaram por a gente sem nem nos conhecer. Verdade. Né? Então, várias pessoas que depois a gente conheceu, que disseram, gente, eu rezei tanto por você, minha filha. E aí, só encontrou depois, né? É uma pessoa muito... né? E assim, foi muito bonito, entendeu, Aninha? E eu digo a todo mundo, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa, nós, né? Muito privilegiada, porque a gente tem mais amigos do que dedos dos pés e das mãos. Porque dizem que os amigos se resumem aos dedos das mãos, isso eu tenho certeza. É um ditado antigo, né? Você conta no dedo das mãos. Eu tenho até medo de citar, assim, desses próximos que estavam comigo, são mais de 50. Todos estavam no hospital.
se revezando, Fizeram indo lá. um revezamento para não deixar minha mãe só, ele não ficar só. A gente não ficava só em hora nenhuma. Sempre entrava um, ficava um, passava 2 horas, saía, passava 2 horas. Foi muito E bonito. com as minhas filhas, assim, as tias, né, as primas, as mães dos amiguinhos do colégio, abraçaram minhas filhas. Que elas eram do Conviver, agradecimento total ao Conviver e a família Conviver que abraçaram essas meninas, né? Elas nunca perderam um dia de aula. E a gente, quer dizer, ela não sabia, né? Mas São 17 dias que parecem uma eternidade, né? É. Porque hoje falando, 15 dias. 2 dias. Passa, né? Mais um dia, porque a dúvida, né? A incerteza. Não, e era assim, E a certeza os da prognósticos fé. eram, Sim. os 3 primeiros dias eram péssimos, né? Assim, risco de morte iminente, ou uma sequela muito grave, ou uma nova intervenção, que era o que a gente não Tava queria. tentando postergar, né? Para essa questão de abrir e aspirar. Sim. Então, foi feita uma reunião, meu sogro... Se você ver minhas tomografias, eu cheguei a ter intraparenquimatose, né? Dentro do cérebro, na Doutora, área mais traduza, porque a nobre. gente não é. Na área de fala e memória e cognição, eu cheguei a ter, tipo, 6 centímetros. 6 centímetros de sangue. Um limão, assim, grande. E o que eu digo, assim, você às vezes tem um AVC, você tem um derramezinho desse tamanho, e a paciente passa o resto da vida, não fala, puxa a perna. Por quê? Porque o cérebro não regenera, né? Os neurônios, eles não regeneram. Por mais que você tenha a gente chama de pastia, o que é isso? Os neurônios em volta começam a trabalhar como se aquela área... Mas assim, a minha área de memória só tinha sangue. Volta a atender como médica, esqueça. Talvez você não reconheça ninguém se não morrer, né? Então, assim... E depois dos 17 dias do coma, ainda vem o pós, né? Que realmente, assim, eu não conseguia ler, era como se fosse totalmente analfabeta, não conseguia escrever, estava tracostomizado, então ninguém sabia se eu ia ficar com muito déficit cognitivo, assim, de fala afásica, né? Tinha déficit de cognição, não lembrava o nome das coisas. E tudo isso era muito esperado. O que não se esperava era que isso se revertesse assim, né? Assim, tudo se esperava que isso durasse 2 anos e que eu ficasse com muita sequela. Era quando, né? Ela foi para casa, né, ela teve a alta, porque assim, aquela história, né, isso é muito bonito no filme, né? Que a pessoa tá E lá agora que ela plenamente, tá aqui, e aí abre o olho, ai meu amor, você está aqui, né? Pelo menos na nossa história, longe disso. Ninguém volta do coma, assim, abrindo os olhos. Oi, rindo não, né? Claro que não. Né? E até porque, assim, como Sumaya disse, assim, os primeiros dias, porque na queda ela também teve uma fratura de nariz. Que também voltou ao normal sem eu ter feito nada. Eu tava olhando o nariz dela, tá perfeito, tá ótimo, maravilhoso. não mexeu não. Não mexi não. E aí ela tava... Sim. A cena do hospital, né? Ela tava com a cabeça raspada de um lado e do outro, só tinha um moicanozinho aqui. Porque um lado foi feito o primeiro acesso para drenar um coágulo que estava fora do cérebro, então foi tranquilo. E do outro lado foi inserido uns catetas, que era para monitorar a pressão. E aí isso ficou lá e era 24 horas uma pessoa olhando para o monitor, porque ela não podia entrar em sofrimento cerebral. Se ela entrasse em sofrimento, ou abre ou ela morria. Assim, ter morte cerebral. Sim. E isso durou uma semana quase. Então, assim, muitas pessoas que foram vê-la na UTI, não porque eu permiti, aliás, eu briguei com um monte de gente na época. Não dizer que briguei, mas eu me indispus, porque eu consegui que o chefe da UTI na época era Gustavinho Trindade. Foi um grande amigo nessa época, não o conhecia pessoalmente. Ele baixou uma norma, junto com a família e a diretoria do hospital, que ela não podia ser visitada. Sim. Porque virou uma curiosidade, né? O mundo é ruim. Ainda tem isso, né? Então as pessoas iam, porque eram médicos, entravam,
porque ninguém pode impedir um médico de entrar em nenhum lugar. Existe uma curiosidade mórbida, né? E porque assim, as informações eram muito filtradas que a gente passava. Lógico que não interessa a ninguém. Mas o povo ia lá pra ver, né? Felipe tá escondendo, ela tá sequelada, ela não dura de hoje pra amanhã. Vixe, e não sei o quê. Teve isso ainda? Teve. Tá no livro. Mas agora tá gravado com a voz dele. E aí, nessa época, teve uma pessoa que, assim, eu nem falo com essa pessoa mais hoje. Não tem né? necessidade. Ela foi lá e foi ver Sumaia, daqui a pouco ela voltou e disse, olha, eu acho melhor você subir. Ela não está mais na UTI. Digo, bom, se ela não está mais na UTI, eu vou procurar no necrotério. Porque dali ela não podia ir para lugar nenhum. Sim. Né? Aí eu disse, não, ela tá na UTI, porque eu acabei de descer de lá. Aí ela fez, não, mas eu fui lá. E eu não a vi. Eu disse, então bora comigo. Aí eu subi. Eu tinha acesso, me permitiram ter livre acesso na UTI. Eu entrei com ela muito tranquila e eu sabia onde ela estava. Eu disse, vai lá aí. Aí ela desabou. Começou a chorar. Amigo, eu não esperava ver isso. Porque eu tava realmente irreconhecível, né? Imagina, Sim, o nariz quebrado, super cabeça inchada, raspada, entubada. E ainda tinha assim que uma manta de gelo da cabeça baixar até os a pés. temperatura, ela ficava com a manta, gelo de água. De construção. Era uma manta protegida e um gelo, uma cama de gelo. Ela passou uns 2 dias assim. Literalmente congelada. E aí... Foi uma operação. E as pessoas olhavam, não é uma cena de você ver, né? Também não era pra ir ver. Mas a Aninha... Não é verdade, doutora? Não é pra ir ver. Você sair de casa, você tá conversando com a família, tá rezando, mas tá orando. Mas se você pensar, por exemplo, quando você vê um acidente, veja a quantidade de carros que andam devagar só pra ver. Tem gente que é capaz de bater porque tá olhando. Não é pra socorrer, tá? Não, tá ajudando não. Tá ajudando não. Existe uma curiosidade mórbida com a desgraça alheia, né? Mas existe muita fé também, existe muita gente boa também, né? Então, demais, assim, muito mais. Muito mais. Eu acho que se a gente põe na balança num momento desse, pra gente, pelo menos, foi muito mais. E desde o momento que eu voltei do coma, eu fazia assim, eu tenho que escrever um livro. E aí... Sendo que a vida segue, né? Você vai trabalhando, você vai fazendo as outras coisas e o tempo vai passando. Então, quando foi chegando os 10 anos, eu disse, não, a gente veio aquela vontade, né? Não é uma vontade, é meio que assim, eu tinha que chamado, escrever. Porque é um chamado. O testemunho verbal de tudo que aconteceu e da EQM, eu dei muito nesses 10 anos, muito. E ajudei muita gente. Eu sei que muita gente no meu consultório fazia assim, poxa, doutor, isso foi pra mim. Chorava, eu precisava escutar isso hoje. Eu precisava mudar né? Eu precisava ouvir isso. E eu sabia que, assim, a ideia do livro é que possa ajudar muito mais pessoas, né? Que as pessoas possam olhar, sair da caixinha, olhar de maneira diferente. Entender que essa vida não é material, que a consciência segue, que a vida não se acaba aqui. Olha, café com consciência. Né? Café com consciência. A consciência segue. Então, assim, que hoje em dia tem uma grande quantidade já de médicos, né, e artigos publicados em cientificamente, né? Científicos, que existe uma dualidade entre mente e consciência. Né? Aquela história de que você acreditava antigamente que o seu cérebro, ou seja, a sua massa cinzenta, a sua caixinha, era ela onde todas as suas emoções, sensações, memórias, estava tudo ali e tudo era uma corrente elétrica. Isso meio que já morreu, porque todos os relatos que nós temos de EQM, que são experiências quase morte, são de pessoas cujo cérebro estava parado. Então, se o cérebro estava parado, quem estava vivenciando todas aquelas emoções? Quem estava muitas vezes observando tudo o que estava acontecendo no entorno? Quem? A consciência. Chame consciência, chame alma, chame espírito, chame como você quiser.
Mas hoje a gente acredita, eu pelo menos acredito, estou nessa corrente, né? Já li muito sobre EQM depois do meu caso, que o cérebro, na verdade, é como se fosse um filtro para a sua consciência habitar esse mundo. Então, existir nessa realidade. O que eu quero é que as pessoas pensem, saiam da caixinha, vejam que a vida passa assim, ó. Aproveite. Que eu acordei, fui fazer ginástica para ter saúde e entrei em coma, né? E assim, minha consciência foi para outros lugares. Depois eu voltei de volta. Sem querer, não queria, porque eu não lembrava de nada daqui. Ela tem essa história, né? No início, quando ela voltou... Hoje você entende. Não, hoje eu entendo. Mas veja, a pessoa passa, né, 17 dias viúvo. Praticamente. Não, na verdade, depois mesmo que voltou, ainda estava bem, né? Tava bem ainda naquela história. E aí ela chega pra gente, né? Da família íntima, né? Eu, meu sogro, minha sogra, minha mãe. E agora no YouTube, né? E agora todo mundo. Aí ela dizia assim, vocês, né, que ficam com essa história, vocês ficam e choram quando lembram dos momentos difíceis. Pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Eu disse, para você, né? Pra gente, não. Mas hoje, 10 anos depois. 10 anos depois, e, né, e revivendo isso. Porque, assim, quando a gente resolveu escrever o livro, foi muito que, claro, todo mundo. Teve gente, né? Lu, nossa comadre, né? Sim, sim. E Xande, né? Meus compadres, eram os primeiros. Você tem que escrever esse negócio. Esse negócio não pode se acabar aqui, não. Você tem que contar essa história, né? Não da história somente do episódio dela, do EQM, mas de toda essa reunião de amigos de fé que estavam com vocês naquela hora, que isso foi muito bonito. A gente teve vários depoimentos de conversão, de pessoas que não acreditavam, de pessoas que estavam afastadas das religiões. A gente, depois que ela voltou assim, né, plenamente, socialmente, né, conviver com as pessoas, a gente tinha, acho que todos mês praticamente, um ECC para ir, um EJC para ir, para dar uma palestra. No testemunho de fé, de que, né, e tal. Então, virou um turbilhão essa história. E a gente queria, até certo ponto, se preservar e preservar as meninas disso. Mas tudo tem o tempo de Deus, né? E aí, depois de um tempo, aí o ano passado apareceu no consultório de Sumaia uma paciente, porque é o seguinte, vocês vão ler o livro. O coma dela, claro, começou depois da queda, mas antes do coma, antes da queda, teve um aviso, uma premonição. Tá aí no livro. E... Não pode dar spoiler. Não pode, Aninha. No livro. 5 anos depois, a gente é um livro gostoso e rápido. Foi nesse lugar para agradecer. Isso foi em Medjugorje, que é onde tem a Rainha da Paz, Nossa Senhora ainda aparece nesse local. Na Bósnia-Herzegovina. Na Bósnia-Herzegovina. Só quem é católico vai para a Bósnia-Herzegovina. Né? A pessoa chega perto, que a pessoa vai para a Croácia, né, Dubrovnik, lindos cruzeiros, a gente vai para a Bósnia-Herzegovina. E 5 anos depois a gente voltou com a família inteira para agradecer a Nossa Senhora lá. E teve um outro episódio, dessa vez com minha filha. E ela, pai, eu disse, calma, tenha calma. Você está emocionada, você veio agradecer pela vida de mamãe e tal. E passou-se. E aí, o ano passado, quando fez 10 anos, aí Fabi, que é a paciente sua, aí você conta essa parte, teve lá no consultório da gente. Não, ela teve, eu já estava com esse intuito, né? A gente tem que fazer o livro, já vai dar 10 anos e a gente não fez, né? E eu tenho essa missão de fazer, você se sente, né? É o terceiro filho, né? E aí de repente essa minha paciente, fazia muitos anos que eu não via, chega no consultório, eu disse, menina, quanto tempo? Ela disse, Sumaia, aconteceu tantas coisas, eu tive uma filha, minha filha teve um câncer, então foram uns 4 anos assim, acompanhando e tal,
E eu perguntei como é que ela tá. Ela fez, não, ela agora é uma estrelinha, né? Então ela tá no céu, mas eu agora tô bem. E eu escrevi um livro contando toda essa história, porque a história precisava ser contada. E aí eu perguntei para ela, como é que você escreveu o livro? Ela fez, eu contratei uma escritora que é maravilhosa, que ela tem uma sensibilidade enorme, e que ela conseguiu captar tudo que eu queria dizer. E aí eu disse, tu se incomoda de me dar o telefone dela? Porque aí eu, falei, eu disse, eu também acho que eu tenho que escrever. Ela disse, agora. Aí eu cheguei em casa, falei com o Felipe, eu disse, olha, chegou para mim o nome de uma escritora, né, que de repente pode ser a pessoa para a gente fazer o livro, né? O que é que você acha? Aí ele disse, eu topo, eu acho que tem que ser mesmo, tem que fazer. E aí a gente marcou a primeira reunião com ela, com Nadi. Nadezda Bezerra. Nadezda Bezerra. Maravilhosa. Ela tem a terceira biografia que ela escreve e ela tem uma sensibilidade que tem hora que ela parece que é a gente que está falando, mas é ela. Ela incorpora a energia do... E ela não nos conhecia. A gente nunca tinha se visto. A gente, quando deu essa primeira reunião, disse, não, bateu, deu liga a ela. E aí ela teve a ideia, da gente escrever o livro em 3 ou 6 mãos, digamos assim, porque tem ela como narradora, a parte de Felipe, como enquanto eu dormia, quem estava acordado era ele, e a minha parte também. Então, assim, e ela consegue, numa maestria, entrelaçar essas histórias, que ficou muito bonito, assim, eu sou suspeita. O livro, ele vai estar, quem vocês começarem a ler, ele é em tempo real, é como se tudo tivesse acontecendo agora. Então não tem no passado, foi, não. Eu chegando no hospital, eu conversando com os médicos, ela sendo atendida, depois ela voltando, ela falando com os médicos. Então, tem a hora que você vê que sou eu que estou falando, tem a hora que você vê que é ela que está falando e tem a narradora. Então, está tudo magistralmente escrito, foi um processo que demorou 7 meses. A escrita, Porque teve várias entrevistas, dela sozinha comigo, dela com o casal, e aí dela ela com as manda meninas. Alguma coisa e pede pra gente escrever uma parte, aí a gente corrige, volta, enfim. E depois aí veio também a parte da editora, que e como ela é jornalista, então ela sabe puxar de você. Sim. Não, Felipe, mas eu quero que você escreva isso aqui. Mas como foi isso mesmo? Mas conte. E conte. Seu sentimento. E tal. E também ela queria que, como é uma questão muito delicada, a gente pediu para ela, e eu vi isso ontem, amor, nem tinha visto. Coisas que eu vou passando. A palavra milagre só aparece uma única vez no livro e não dizendo que é um milagre. É uma frase minha que tem no fim, no agradecimento do livro. Não, tá no final, Aninha. Não, eu sei, mas eu tô falando que dentro do livro logo na palavra, esse milagre, a gente não queria. Até é uma questão muito delicada, Então, assim, tem muitas pessoas que não creem, cada um tem uma fé diferente, e a gente não queria expor isso de uma forma... como é que eu posso dizer assim? Não é. Não é um relato porque é milagre ou não é milagre. Não. A questão não é essa, Provavelmente é um milagre, porque a pessoa que teve uma lesão enorme e fica sem nenhuma sequela, 0, 0, 0, 0, eu acho que a medicina nunca viu, não vê essas coisas muito frequentemente. Mas, assim, para não dizer que quase e ela impossível. Queria como se fosse um laudo. E aí tem o neurocirurgião que está no livro, que é nosso amigo, e ele disse... Júlio Lustosa. Julinho foi ver. Não era da equipe. Médicos, Julinho, Geraldinho, Ronaldinho. Não, é tudo Julinho é amigo nosso da vida inteira, Ele estudou com Sumaya no colégio e se formou com ela. E nós somos amigos. Nossos filhos foram namorados uma época. Então, eu assim, a gente tem uma conversa muito grande. Ele fez, não, gente, se ninguém quer dizer, eu digo.
pode botar meu nome aí, eu sou neurocirurgião, todo mundo me conhece, e eu assino. Isso. E aí ele fez um texto técnico, tá dentro do livro, dizendo, né, o que aconteceu, qual era a lesão, a gravidade, e ele põe, olha, na neurocirurgia e na neurologia clínica não há explicações para a Sumaia, após tudo que ela passou, ela com 3 meses depois, ela está no consultório atendendo. 3 meses? 3 meses. 3 meses. Menino, você quebra um braço, 3 meses você ainda tá... 3 meses ela estava no consultório atendendo. Isso porque não me deixaram voltar antes. Ela queria. Porque... Já estava espivitada em casa, querendo voltar. Olha, foi novembro, passei no mês inteiro no hospital. Dezembro, né? Saiu em dezembro. Então, em dezembro eu fiquei reclusa em casa, porque tinha perdido vários quilos, sei lá, 15 quilos. E tava todo o processo, ainda saí andando meio que de cadeira de roda. Sim. E tal. E em janeiro eu voltei no hospital, porque eu disse que eu queria fazer uma consulta de novo. Eu voltei de salto alto, maquiada, com aplique no cabelo, como se nada tivesse acontecido. Tá certíssima. E aí, assim, ninguém... Do mesmo jeito que as pessoas que foram me ver não me reconheciam quando eu tava doente, quem me viu doente também não me reconheceu quando eu cheguei. E chegavam para Felipe e faziam, doutor Felipe, a gente no hospital junto. Olhe, me diga como é que ela tá. Ela tá evoluindo bem. Ele fazia, é ela. Ela tá aqui, ó. Fala com ele. Aí os enfermeiros faziam, meu Deus, essa mas não conhecia ninguém. Tava em coma, não lembrava das pessoas, né? Aí as pessoas, meu Deus, aí começou aquela confusão no hospital e o povo querem descer. Aí, na época, a consulta foi com Débora e Débora disse, vamos pra lá. Santa Sumaia. Vamos correr daqui. Eu não quero esse negócio aqui, não. Eu não quero esse negócio aqui, não. Quer dizer, Santa até gostaria, mas não. E qual foi, o que mudou? Já que a vida de vocês era tão bacana, o que mudou depois disso tudo? Acho que ela ficou melhor. A vida? Mas vocês... sei lá, reveram alguma forma de viver. O telefone tocando, mas a live tá aí. O que mudou, Sumaia, pra tu? Veja, eu voltei vendo realmente a vida diferente. Eu brinco que se eu já era zen, eu voltei zen. Ela é super último, zen. Né? Sempre foi a vida inteira. Sempre foi. Sempre foi. E assim, eu voltei com outra visão total da espiritualidade. Então, antes do coma, eu sempre fui católica. Então, existe até também no livro, que foi uma coisa que Nadi puxou muito, que ela queria mostrar assim, você não é uma pessoa que se converteu por conta do coma, não. Sim. Então, eu tinha uma história com religião da minha vida, da infância, enfim. Mas eu voltei continuo católica, porque eu acho que, como eu coloco até no começo, eu digo que uma frase que eu ouvi brilhante do padre Fábio de Mello é que assim, a religião é a antessala da espiritualidade. E eu acho que todo mundo deve ter uma antessala. O problema é que muita gente morre na antessala. Não chega na espiritualidade nunca. Não evolui. Então fica ali nos dogmas, nas coisas, e não chega na espiritualidade. Então assim, eu voltei com uma visão muito maior da espiritualidade. E hoje em dia... Eu assim, tanto que eu quis ir na Índia, a gente foi na Índia depois, a gente foi ver várias coisas. Coisas diferentes, assim. E eu estudo muito essa parte hoje em dia, tanto da ciência, com essa... Eu acho que a ciência um dia vai se unir com as religiões, se é que a gente pode chamar religiões, mas com a espiritualidade, enfim. E se isso já era forte em mim, voltou muito mais forte. E hoje em dia... A gente que volta do AQM, a gente volta sempre um pouco diferente. Então, eu vou dirigindo para o consultório todos os dias, eu vejo todas as borboletas voando em Recife, são inúmeras. Eu escuto os passarinhos cantando com o ar-condicionado ligado no meu quarto, trancado. Eu escuto o barulho do vento, eu sinto o vento em mim. Então, assim, é como se todos os meus sentidos voltassem mais aguçados, digamos assim. E eu tenho uma certeza, medo da morte, esqueça, não tenho mais nenhum, né? E eu tenho uma certeza tão grande que a espiritualidade e as outras dimensões, chame como quiser, estão aqui, ó, no braço. Sim, é uma questão de frequência, né? Isso. São todas sobrepostas. A gente fica nesse véu aqui,
que você não enxerga. Isso. E que assim, e que é uma burrice você passar a vida olhando para frente, pensando em pagar boleto, em trabalhar muito, ganhar dinheiro. Rico. Pra quê? Você tem quanto tempo nessa vida? Quem sabe? 30 anos? 10? 20? 30 segundos? 30 segundos? Pra quê? Pra que você vai brigar? Eu já não brigava com ninguém. Aliás, você não vai me ver bater boca com ninguém nunca na vida. Nunca. Mas assim, eu já tentei, mas... segundo meus filhos, mamãe, você é imbrigável. Eu disse, pois é, sou imbrigável. Mas assim, e o que eu quero que as pessoas pensem é nisso. É assim, abra, saia da caixinha, pare de olhar. Tem entre vários relatos da EQM que eu li depois, né? Tem uma pessoa que ela fala uma coisa assim que eu achei brilhante. Ela diz que assim, que a gente vive aqui como se você vivesse numa floresta escura e você tivesse uma lanterninha. E o que você vê é o que a lanterninha está mostrando. De repente você tem um EQM, aí tem um clarão. Aí quando vem aquele clarão, você observa tudo, você vê as montanhas, os rios, os montes, os pássaros, você vê que o mundo se abriu e a realidade é aquela. Mas aí de repente o clarão vai embora e você volta com a sua lanterninha. Mas aí o que foi visto não pode deixar de ser visto. Não. O que foi visto não tem como desver. Não tem como desver. As coisas assim, aquilo lhe printou. Né? E aí, assim, o que eu quero é que essas pessoas, se não vejam o clarão inteiro, pelo menos uma parte dele se permita, né? Pare de olhar só para a lanterninha, né? Pare de... Às vezes a pessoa se consome com tanta besteira. Vamos ser felizes, minha gente. Essa vida aqui a gente tá para ser feliz e fazer o bem. .com. Pronto. Felipe, o que mudou, Felipe, para tu? Não, é o que eu já tinha dito, né? Eu hoje, eu não tenho direito de duvidar, né, da minha fé. Eu, assim, nós estudamos em colégios católicos, todo aquele ritual, primeira comunhão, crisma, parará e tal. E depois que a gente começou a namorar, isso ficou muito mais presente, porque eu não sou de uma família católica, apostólica, romana e parará, né? Bem diferente disso, né? Eu sou filho de um pai ex-ateu, posteriormente convertido, né? E ele já faleceu há muitos anos, infelizmente. Minha mãe é espírita, kardecista, mas sempre foi muito tranquilo lá em casa, no sentido de que, assim, eu não vou forçar ninguém a nada, mas você tem que ter alguma religião. No caso, minha mãe. Para meu pai, na época, ele dizia que não tinha importância nenhuma. E tem muito aquela história, né? A pessoa se converte pela dor, pelo amor. Sim. E eu acho que eu escolhi a via mais fácil, que foi o amor, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente, né, conversava muito. Ela teve uma educação muito... Católica, né? Minha sogra coordena um movimento religioso há lindo, por sinal. 25 anos, né? Não, mais 30 e poucos anos. Era antes da gente namorar. Um movimento lindo que ela coordena em Caruaru. Então, mas sempre teve muito essa coisa. E assim, eu fui resgatado novamente para esse ambiente de fé. Só que chega uma hora que você faz tudo no automático, né? Você vai para a missa, você faz jejum, você reza o terço, mas aquilo é como se fosse um automático. E eu disse, será? Todo mundo se questionou na vida. Se você Quem acredita, nunca teve uma noite escura, uma noite escura, né? Duvidei, né? E nós tivemos noites escuras em diversos momentos de fé diferentes, tá aí no livro registrado. Olha, esse livro tem muita coisa. Tem muita coisa. Tá demais. E nesse episódio, é o que eu digo a todo mundo, assim, eu fiz a vida inteira uma poupança de fé. Eu não sabia para quê, mas eu fazia. E no momento que eu mais precisei, ela estava lá. Eu resgatei aquilo. Então, todo mundo pergunta na época, né? Eu não sou diferente de ninguém, né? Não sou mais forte do que ninguém, não sou... Ai, Felipe, não. Tive todas as dúvidas, eu chorei bastante, né? Horas que você fica mais tenso, mais desesperado, mas tem hora que você tem onde se apegar.
E as pessoas, muitas vezes, né, iam falar com a gente no hospital, se ainda estava em estado grave, e as pessoas iam lá para levar uma palavra de consolo, lhe abraçar, e, na verdade, quando via, era a gente, eu e minha sogra, que estava consolando essas pessoas. Né? As pessoas diziam, minha gente, vocês estão... Suspeitaram que a gente estava tomando remédio, que a gente estava idiota, que a gente não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção da gravidade. Não, gente, a gente estava cheio de Deus. Ele preenchia tudo aquilo. E aquilo a gente conseguia passar para as pessoas. As pessoas chegavam muitas vezes, né, e abraçavam e choravam. E tem hora que eu fazia, olha, meu amor, é velório errado, tá certo? Eu volto para casa, entendeu? Ela não vai morrer, não. Exato. Eu trouxe ela e eu vou levar ela de volta. Seja do jeito que for. Do jeito que Deus permitir que seja. Então, quando hoje você me pergunta o que é que mudou, mudou de... Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu acredito. Se eu tivesse dúvida, né? Ela não estaria aqui, eu não estaria botando nossa cara, ela minha, num livro, expondo tudo isso. Né? Nós somos pessoas públicas no sentido de que profissionalmente todo mundo nos conhece. Então não iria fazer um livro de faz de conta, contar uma historinha bonitinha. Sim. Né? Tem muita exposição, inclusive tem exposição até demais. Mas, né? Mas o que mudou foi isso. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu acredito, da minha fé, zero dúvida. E que eu não posso me calar. Sim. Então, quando a gente encerra o livro, né, do tipo assim, não há mais o questionamento de por que isso aconteceu. Eu sei o para que isso aconteceu. Para isso, estamos aqui, abrindo todo o coração, abrindo todo... Eu fico rindo porque eu nunca fui muito de Instagram, ele posta mais do que eu. Hoje em dia eu tô me obrigando até a postar um pouco mais para não ser, como diz o povo, jurássica. Porque os pacientes, doutora, eu queria tanto ver a senhora no Instagram. Você Por que a senhora não posta, doutora? Falando dos tratamentos. Falando dos tratamentos. Tá bom, vai. Vamos ver se eu me adequo a isso, contanto que não me agrida. E eu comecei a fazer TikTok não verão nós, tá, pessoal? Sem chance. Mas... Só no carnaval, no bloco. No bloco aí é outra história. Mas assim... isso é uma coisa maior, sabe? Então, aí as minhas filhas ficam rindo. Mamãe, tá toda blogueira fazendo podcast. Aí eu disse, minha filha, tudo por uma causa maior, sim, né? Tudo por eu ia perguntar justamente isso. Eu não tenho nem mais o que perguntar, porque foi um verdadeiro presente essa história, essa presença de vocês. E nada é por acaso, né? Sim. Você estava falando, eu estudo física quântica, eu trabalho com espiritualidade e tudo. E foi muito rápido a conexão quando vocês colocaram no grupo, né? Para quem não sabe, a gente faz parte de um grupo do colégio. Isso. Então, assim, e eu não tinha muito contato com o Sumaia, a não ser pela minha mãe, né? Isso. Que era sua paciente e tal. Uma fofa. Não é? E quando eu vi, eu disse, Felipe, vocês têm que vir. Foi. Não é? Então, assim... Isso aqui é algo muito mais profundo que vai passar não só o livro, né, que eu acho o livro uma coisa fantástica na mão das pessoas, ainda é um grande meio de transformação, não só de informação, mas de transformação, isso, que cada um lê e interpreta o que precisa beber desse conteúdo, mas trazer isso na internet, porque o YouTube vai trazer com que essa história se perpetue e fique ali para que muitas pessoas possam assistir e saber que é possível. Sim. No mundo hoje, onde a gente é muito mais levado a dizer que não é possível. Uhum. Né? Então, eu vou perguntar uma redundância, né, para vocês, depois de tanta coisa linda que eu escutei. Qual o legado vocês querem deixar com esse livro? Pra gente fechar com muita tristeza essa conversa. Por mim, a gente ia buscar um espumante. Lógico! Adoro! Mas teremos no carnaval, ou antes, quem sabe, mas estarei lá no lançamento, que vai ser lindo. Inclusive, meu livro chama-se Desperte, então eu achei interessante enquanto eu dormia. E depois eu vou trazer um para vocês. Mas qual o legado que vocês querem deixar? Mais do que vocês já falaram, mas para que essas palavras fiquem aqui para fechar essa conversa maravilhosa, que para mim
Eu ganhei minha semana. Olha que delícia. Verdade. O legado acho que é esse, que as pessoas ganhem a semana, ganhem a vida, né? A vida. Que ganhem a vida, que repensem se estão no caminho certo, né? Repensem a importância da família, do amor, dos amigos, da fé, da espiritualidade, que repensem. Eu acho que as pessoas hoje andam muito perdidas, né? Eu fico muito triste, principalmente quando eu escuto assim, essa quantidade de suicídio que a gente está vendo, né? As pessoas estão perdidas, né? Então assim, elas não sabem para onde olhar, para onde andar, qual é o caminho, né? Elas estão sem antessala, sabe? Então assim, quando você vê a quantidade de jovens, eu soube recentemente que mais de 20 se suicidando no final de semana em Recife. Gente, isso é muito triste. Não pode ser divulgado esse dado para não estimular. Para não se estimular, mas é muito triste. É uma coisa então, muito assim, as pessoas difícil. não estão tão sem rumo. É um vazio, né? Assim, as pessoas, eu acho que quando você é preenchida por uma coisa muito maior, né? Sair da caixinha, sabe? Eu acho que o legado é isso, é a gente continuar assim acreditando, né? Como eu falo no livro, acho que está na contracapa do livro, né? De que assim isso é uma linda história do amor de Deus por seus filhos. Isso. E da amizade. Né? Então, não foi a primeira pessoa, mas a pessoa que temos que citar hoje, né, que abraçou essa ideia foi Sandra, né, que é da Caroá, editora. Esse livro foi editado pela Caroá, que é uma editora lá de Caruaru, e que quando caiu na mão dela isso, ela disse: eu quero publicar isso. Eu quero, isso eu não posso. Isso me incomodou, né? Ela disse, isso está mexendo comigo, essa história. E se está mexendo comigo, eu que, né, recebo milhões e milhões, sei lá, de roteiros, de histórias, não sei o quê. Ela disse, não, mas eu quero publicar essa história. Me dê essa oportunidade. Foi na primeira conversa. Tudo a gente foi na primeira. O Nadi foi de primeira, deu liga, como ela disse. E ela dizia, né? Porque a gente, obviamente... Não, Nadi, vamos conversar entre nós. Aí ela fazia... Quando eu desliguei, né? Foi tudo virtual, né? Pro Zoom. Aí ela contando pra gente depois, né? Ela fazia isso. Quando eu desliguei, eu falei assim... Meu Deus, que eles aceitem. Que eu quero escrever isso. Eu preciso escrever essa história. E assim... Com Sandra, da Carol, foi a mesma coisa, comigo, né? Também, que eles aceitem, na entrevista. Gente, é isso que eu digo, assim, né? A gente tá aqui pra isso. Né? Se é pra passar essa mensagem de fé, de amor, né? Do que for, o dia que chamar, a hora que chamar... A gente está disposto a isso. A gente vai fazer blogueirices. Não, as meninas aqui estão, né? Vocês, hein? Toda hora. Assim, minha filha, a gente que tá cavando, não. É o povo que tá chamando, né? Isso. Então, porque eu acho que assim, Deus abre os caminhos, né? Quando Ele quer, tudo vai fluindo. E também quando Ele não quer, nem tente. Tudo. Fecha as portas todas. E você ficar tentando. Eu digo muito, né? Quando você ficar pedindo uma coisa, né? Sim. Você não sei o que, se você tá pedindo errado. Felipe, bem direto. Você tá pedindo a coisa que não é pra você. Né? Deus, eu quero isso. Não. Se for bom pra mim, o Senhor me dá. Eu sou Santa Terezinha, nós somos devotos de Santa Terezinha. Sim. Né? Eu adoro. Ela tá aí lindamente na história também. Santa Terezinha, a gente é apaixonado por Santa Terezinha. E ela dizia, né? Senhor, me dá. Ela disse, porque o caminho de Santa Terezinha da santidade é a pequena via, né? Ela é como uma criança. E, assim, a criança não sabe de nada. Então, você espera tudo do seu pai, da sua mãe, e ali você segue. Então, ela diz muito facilmente, ela diz, Senhor, eu não sei o que é bom para mim, mas eu também posso querer coisas que não sejam bom para mim. Então, faça o seguinte, só me faça desejar aquilo que o Senhor quer me dar. Você fica mais fácil. E é o que a gente digo, né? Já dá uma facilitada. Então, assim, às vezes a pessoa fica pedindo um negócio, né? Ou então, assim, veja... Eu odeio o negócio de promessa.
Gente, vê que palhaçada. Você barganhar com Jesus. Não tem como. Olhe, se o senhor me der isso, eu vou subir o Morro da Consciência. Desculpe, gente, quem faz, tá certo? É a minha opinião. Felipe sendo Felipe. Eu vou subir de costa, descalço, o seco. morro, não sei o que. Jesus quer isso? Não. Precisa. Né? Olha, se o senhor... O problema é quando o povo faz a promessa pro outro pagar, que é pior, né? Tem isso. Né? Olha, eu rezei muito. Eu vou deixar o cabelo dele sem cortar 3 anos. E você vai ter que ir pro morro ou pra igreja e no seu... Mas, gordo, veja, cada um... Não, eu entendo. Tem seu caminho. Eu entendo. Mas não, você vai ganhar. Você vai trocar complicado. com Deus. Pegar um empréstimo do nome do outro. O outro pagar. Não, eu digo assim, até pra você pagar mesmo. Mas, bom, eu penso diferente, né? Eu sou desse pensamento, Santa Terezinha. Não tô... Gente, pelo amor, desculpe. Certo? O importante é porque eu sou muito sincero, todo mundo me conhece. Tá se soltando. No começo ele foi e tal. Quem agora me conhece sabe. Eu sou meio... Segundo minhas filhas, eu não posso entrar em nenhum reality que eu vou ser cancelado no primeiro dia. Nada você ganha. Porque eu vou chegar a dizer tudinho que o povo não tem coragem. Porque quando chega as confusões lá em casa, né? Ele de amigo das meninas. Traz as meninas aqui que eu falo. Mas tá com vergonha de falar isso. Pode chamar aqui. Chama fulano. É isso mesmo. Aí você tá aqui e conversa. Pelo amor de Mãe, não Deus. sei o que. Aí disse, minha gente, é porque o povo tá tão acostumado hoje a falar por metáforas que quando você é sincero, você é grosso. Mas no final é que o povo gosta disso, que é de sinceridade. Não, eu digo a minhas filhas, que as meninas fazem, pai, pelo amor de Deus, minha filha, eu disse uma verdade. Encurtou o caminho dela. Aí você fica cheio de atalhos e de mimimi, eu tenho paciência. Eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, né? Mimimi. A paciência é zero. Ai, Felipe, obrigada, viu? Oh. Deus abençoe o casamento. Gente, então, muito obrigado pelo carinho. Eu que tô grata por vocês arautos de fé. E, gente, veja, pra quem não sei se está na live, o lançamento é quarta, 19. Depois da manhã, no Rufo, lá o rooftop lá do Charles Darwin, ali do Leite, vai ter um lançamento, uma noite de autógrafos bem bacana. Estarei lá. E no dia 2 de julho vai ter em Caruaru também, porque a gente não podia deixar a terra dos meus sogros, que Sumaia cresceu, tem grandes amigos. O livro, onde encontra? Já por enquanto, pode comprar direto pela Caroá. É a editora. Eu mando direct pros 2 doutores que eles amam. Isso. Eu mando direct ou na Caroá, mas o próprio direct da Caroá também. Você já entra, já tem um Instagram, link. Já tem um link, pode comprar direto lá com Sandra. E aí depois ela vai dizer quais são as livrarias que vai ficar e tá fazendo também na Amazon. Vai ter na loja da Amazon. Que aí ela tá revendo essa parte. Aí vai ter tanto a versão direto com a Caroá. escrita e a versão digital. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi maravilhoso a presença de vocês aqui. E nos vemos no próximo Café com Consciência. A gente que agradece. Agradece, Aninha. Muito obrigado. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Splendid.